Dentro de uma célula, alguém produz, alguém transporta, alguém armazena. Substâncias como lipídios e proteínas são sintetizadas pelos retículos. O retículo endoplasmático rugoso, granuloso, granular, ele sintetiza proteínas. O retículo liso, agranuloso ou agranular, ele sintetiza lipídios. Estas mesmas organelas realizam o transporte dessas substâncias para que alguém possa recebê-las e armazená-las. Esse alguém é o complexo de Golgi. Vamos lá, complexo de Golgi é uma organela muito curiosa pela quantidade de funções que ela apresenta. Antes disso, vamos recapitular. Núcleo central de comando de uma célula eucarionte, como eu sei que a estrutura é chamada de núcleo, material genético envolvido pela carioteca, também chamada membrana nuclear, envelope nuclear, envoltório nuclear. Grudado com a carioteca, com a membrana nuclear, nós temos um conjunto de membranas que lembram um labirinto, né? Com ribossomos aderidos à sua superfície. Nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso, granuloso ou granular, e por ter ribossomos aderidos à sua superfície, grudados em cima da sua superfície, é ele que realiza a produção de proteínas. Conectado com o retículo rugoso, temos aqui na nossa figura um conjunto de túbulos interconectados. Lembra do esgotão? Esse conjunto de túbulos, de túneis interconectados, que não tem ribossomos, porque ele é lisinho, então, né? Ele é o retículo endoplasmático liso, agranuloso ou agranular. Enquanto o rugoso produz proteínas, o liso produz lipídios. Estas mesmas organelas transportam essas substâncias para o complexo de Golgi, uma organela que realizará o armazenamento dessas substâncias em bolsas chamadas de cisternas. Perceba que na prática, o que é uma cisterna? Um fosso, um buraco, não é isso? Que armazena água, por exemplo. Cisternas são essas bolsas do Golgi que realizam armazenamento de substâncias, tá? Perceba então que o Golgi é um conjunto de membranas de bolsas, de sacos achatados e empilhados. E essas bolsas são conhecidas como cisternas. Perceba que nós, no momento, estamos vendo uma célula eucarionte animal. Essa nomenclatura vale para vegetal também. Então, na vegetal, o termo cisterna também é utilizado. Porém, como não faltam detalhes em biologia, na célula vegetal, essas cisternas podem receber nomenclaturas diferentes. Essas bolsas chamadas cisternas, também na vegetal também são chamadas de dictiossomos ou golgiossomos. Dictiossomos ou golgiossomos são as cisternas, a mesma coisa, porém, nomenclatura na vegetal. Numa questão aberta dissertativa, você pode usar a palavra cisterna para ambas as células, para animal e também para vegetal. Porém, questões objetivas, questões testes, vem assim para você. Os dictiossomos de uma célula animal. Errado. Não tem dictiossomo no animal. É uma nomenclatura típica e exclusiva da vegetal, certo? Então, cisternas são bolsas que formam a organela complexo de Golgi. Na vegetal, dictiossomos ou golgiossomos como nomenclatura, como sinônimos. Um outro detalhe é o nome da organela, complexo de Golgi. A nomenclatura também hoje é bastante variada. Eu posso usar como nome complexo golgiense, aparelho de Golgi, aparelho golgiense. A nomenclatura complexo de Golgi é aquela mais tradicional, que as pessoas usam, mas outras nomenclaturas hoje são usadas. Complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho de Golgi, aparelho golgiense. Quer dizer que o Golgi é formado por bolsas chamadas de cisternas, e nessa bolsa, já que são bolsas, função, óbvio, armazenamento de substâncias. Primeira função para o complexo de Golgi, já que eles são bolsas, são sacos achatados e empilhados. Papel de bolsas, armazenar alguma coisa, primeira função, armazenamento. O que é que ele armazena? Respondendo a pergunta da aula anterior. Proteínas que vieram do rugoso ou, por exemplo, lipídios que vieram do liso. Então, perceba que, obrigatoriamente, as substâncias que o Golgi armazena vieram dos retículos, ou rugoso ou liso. Então, a proteína sai do rugoso, vai para o Golgi e ele armazena. O lipídio sai do liso, vai para o Golgi e ele armazena. Esse armazenamento, na verdade, é temporário. Tanto é que é chamado de empacotamento. Em provas você vê sempre a expressão substâncias foram empacotadas nas cisternas do complexo de Golgi. De acordo com a figura, eu tenho aqui algumas cisternas, 6, 7 cisternas. Essas bolsas podem chegar a 20, depende da função que a célula exerce. Você vê normalmente em figuras 3, 4, 5, 6, no máximo 7 bolsas. É de 6 a 20 bolsas em média,
bolsas chamadas de cisternas, que recebe as substâncias provenientes dos retículos, rugoso, liso, empacota e libera em bolsinhas. Está percebendo? De acordo com a nossa figura, existe um brotamento de bolsinhas. Ele recebe a substância que veio do retículo, coloca em bolsinhas que vão brotando das cisternas, que são liberadas dentro da célula. Essas bolsinhas, no geral, vistas anteriormente, elas são conhecidas como vesículas. Segunda função para o Golgi, formação de vesículas. Vesículas são brotadas das cisternas do complexo de Golgi. Então, repetindo, o Golgi é uma organela formada por conjunto de bolsas chamadas de cisternas, na vegetal dictiossoma ou golgiosoma, e vesículas brotam a partir dessas cisternas que formam o complexo de Golgi. O que é que tem dentro dessa vesícula? Essas vesículas que são liberadas pelo Golgi contêm proteínas que vieram do rugoso ou lipídios que vieram do liso. Primeira função é armazenamento, que são bolsas, ele empacota, coloca nas bolsinhas e vai liberando essas bolsinhas que, no geral, recebem o nome de vesículas. Vesículas são produzidas principalmente pelas cisternas do complexo de Golgi. Vou mostrar melhor essa função de armazenar e formar vesículas. Eu vou limpar a tela e colocar uma outra imagem para você. Olha que show de imagem para você visualizar passo a passo o que acontece com as substâncias. Núcleo central de comando, retículo rugoso, com seus ribossomos sintetizando proteínas. Na imagem, eu não coloquei o retículo liso. O complexo de Golgi armazenando substâncias que vieram do retículo endoplasmático rugoso. Fique atento à figura, perceba também que existem vesículas que saem do rugoso e vão para o Golgi. É uma exceção à regra. Essas vesículas levam as substâncias dos retículos para o complexo de Golgi. Então, existe uma vesícula que sai do rugoso com a proteína dentro e vai até o Golgi, para que o Golgi possa armazenar essa proteína. E existem também vesículas que saem do retículo liso contendo lipídios e vão também para o complexo de Golgi, para que o Golgi possa armazenar essas substâncias. Essas vesículas que saem dos retículos, que vão para o Golgi, são chamadas de vesículas de transição. Porque é uma transição, é um transporte, né? Que acontece entre o retículo rugoso com o complexo de Golgi e entre o retículo liso com o complexo de Golgi. Vesículas de transição. São vesículas provenientes dos retículos. Então, eu tenho uma vesícula de transição que transporta a proteína do rugoso para o Golgi, para que possa ser armazenada e empacotada em vesículas. E eu tenho outra vesícula de transição que contém lipídios, que sai do retículo liso para o complexo de Golgi, armazenando lipídio e empacotando em vesículas. Então, as vesículas que brotam dos retículos, transportando substâncias para o Golgi, são chamadas de vesículas de transição. Chegando no complexo de Golgi, a proteína do rugoso, o lipídio do liso, são armazenadas e empacotadas, tá vendo? Em bolsinhas que nós chamamos de vesículas. Fique atento à figura que essa vesícula está brotando do complexo de Golgi, foi empacotada a substância, brota a vesícula do Golgi, e essa vesícula tem vários objetivos. De acordo com a nossa figura, perceba que essa vesícula foi brotada do Golgi, é encaminhada até a membrana e sofre um tipo de fusão com a membrana. Em outros casos, a vesícula brota do Golgi e ela permanece dentro da célula. As vesículas têm vários papéis diferentes. Então, de acordo com a nossa figura, perceba que a vesícula brota da cisterna do Golgi, é encaminhada até a membrana plasmática e sofre uma fusão, porque membrana combina com membrana. Essa vesícula é uma bolsinha formada de membrana, que em contato com a membrana plasmática elas se fundem, já que a composição química é a mesma. Ou então a vesícula pode permanecer dentro da célula. Então, a vesícula tem vários papéis diferentes. Vamos começar com aquela que sofre fusão. Inicialmente, então, perceba, essa vesícula, então, contém o que dentro dela? Ela contém proteínas, que são provenientes de onde? Do retículo endoplasmático rugoso, ou ela contém lipídios que vieram do retículo endoplasmático liso. Eu falei ou. Essa vesícula contém uma substância ou outra substância. Então, essa vesícula, por exemplo, contém proteínas que são provenientes do retículo endoplasmático rugoso, que vieram pelas vesículas de transição até o Golgi, foi armazenada, foi empacotada, e os lipídios que vieram do retículo endoplasmático liso, por vesículas de transição também, foram armazenadas no Golgi e empacotadas em vesículas. Essa vesícula foi direcionada até a membrana, e na membrana, essa vesícula sofre uma fusão. A partir da fusão, é fácil perceber, de acordo com a figura, que as substâncias foram liberadas pela célula. Elas foram secretadas.
Essa, com certeza, é a principal função do Golgi. A vesícula sai do Golgi, vai até a membrana, funde, a proteína foi liberada para fora da célula e o lipídio foi liberado para fora da célula. Essa função é a mais importante função in vestibular do Golgi, que nós chamamos de secreção. É uma secreção celular. Substâncias são secretadas pelo complexo de Golgi pela célula. Secreção celular. A célula libera substâncias úteis para fora com a ajuda do complexo de Golgi. Não confunda com plasmocitose. A plasmocitose seria a eliminação de resíduos, de restos, de dejetos. Tanto é que a plasmocitose, vista em fagocitose e pinocitose, é sinônimo de defecação celular, ou até mesmo dejeção celular, substâncias que não são úteis para a célula. A secreção são substâncias úteis. Exemplo, como que hormônios chegam até a corrente sanguínea? Olha que lindo, eu fico até arrepiado. Perdi o apetite, nem almoço e janto mais hoje. Isso aqui é gostoso demais. Olha só o que o Golgi faz para ajudar a célula a jogar hormônios na corrente sanguínea. Vamos criar uma ideia. A célula do pâncreas. Vamos supor que esse desenho fosse uma célula do pâncreas que produz o hormônio insulina, que é jogado na corrente sanguínea. Vamos criar uma ideia de acordo com a figura. Então, quer dizer que a insulina produzida pelo pâncreas. Para quem não lembra, a insulina é um tipo de proteína. Então, o rugoso produz a insulina, que é um tipo de proteína, manda para o Golgi a insulina, que é um tipo de proteína, o Golgi armazena, coloca na vesícula e secreta na corrente sanguínea. Olha como que o hormônio insulina caiu no sangue. Do ponto de vista citológico. Lindo, não é? Lindo, lindo, lindo. Em provas de questões dissertativas, FUVEST, UniFESP, Unicamp, eles colocam para você numerar a sequência correta da produção até a eliminação do hormônio na corrente sanguínea. Vem para você letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, para colocar quem numa questão objetiva também. Está vendo que legal? Como é que o hormônio testosterona sai do testículo e cai na corrente sanguínea? A testosterona é um lipídio, é um esteroide. Então, o retículo liso produz a testosterona, que é um lipídio. O lipídio chega no Golgi, armazena, coloca na vesícula, que funde com a membrana, liberando a testosterona na corrente sanguínea. É muito lindo, não é? Ora, um outro exemplo muito legal, aparece uma nomenclatura típica, muito legal mesmo, que seria a eliminação de enzimas do suco pancreático dentro do intestino. Você lembra que o pâncreas produz suco pancreático? Isso é fisiologia, sistema digestório. Como que as enzimas saem das células do pâncreas? Olha só que viajada também é muito legal de entender. Enzimas são tipos de proteínas. Então, supondo que isso seja uma célula do pâncreas, as enzimas que são proteínas saem do rugoso, pelas vesículas de transição, chegam ao Golgi, são armazenadas, empacotadas em vesículas que sofrem fusão, liberando as enzimas dentro de uma cavidade digestória. Percebeu que show de bola que é isso? Então, a principal função do Golgi é a secreção celular. Vesículas são fundidas com a membrana, secretando substâncias para algum lugar. Ok? Uma outra ideia é que essa substância, ao invés de sair da célula, ela pode permanecer na membrana. A vesícula não foi encaminhada do Golgi para a membrana plasmática? A vesícula funde com a membrana, ao invés da vesícula se abrir para o lado de fora, a vesícula se funde com a membrana e as substâncias permanecem embutidas na membrana. Vamos relembrar então. Então, a vesícula fundiu com a membrana, nesse caso houve uma secreção e substâncias foram liberadas pela célula, substâncias úteis. Ou então a vesícula sofreu fusão e perceba que as substâncias que estavam nas vesículas permaneceram na membrana. Pergunta para você, quem permaneceu na membrana? O lipídio que veio do liso, tá vendo? De roxinho, e a proteína que veio do rugoso. Quer dizer que eu deixei na membrana lipídios e proteínas, por isso que a membrana é o quê? Lipoproteica. O Golgi participa da formação da membrana. Olha só que lindo. Não, isso aqui é espetacular. Olha como que a membrana, ela se expande, ela desenvolve, ela cresce com a ajuda do complexo de Golgi. Ele coloca lipídio e proteína na vesícula, que é encaminhada até a membrana. Ao invés de você secretar as substâncias, elas permanecem na membrana, participando da composição da membrana. Eu deixei na membrana lipídio, deixei proteína, a membrana é lipoproteica, lipídio e proteína. Você deve estar lembrado que eu comentei com você que esse lipídio formado pelo liso, produzido pelo liso, pode ser do tipo fosfolipídio. E onde nós encontramos fosfolipídios? Na composição da membrana plasmática.
Você viu que lindo? Quer dizer que o Golgi manda a vesícula contendo lipídios e proteínas até a membrana, funde o lipídio e a proteína, lipídio, fosfolipídio, funde com a membrana e permanece na membrana. A membrana é lipoproteica, composta de lipídios e proteínas. Eu tenho uma terceira opção. A vesícula, ao invés de fundir, ela pode ficar dentro da célula. Essa vesícula que permanece dentro da célula, você conhece qual a vesícula mais famosa que permanece dentro da célula? Ela é conhecida como lisossomo. Então, quinta função para o Golgi, formação do lisossomo. Agora, vale a pena ressaltar que o lisossomo é um tipo de vesícula que nós encontramos dentro da célula. Existem outras. E, obrigatoriamente, quando a vesícula ela permanece dentro da célula, em seu interior nós temos enzimas. Enzimas são tipos de proteínas. Então, perceba que o lipídio nunca vai ficar. Ele vai ser secretado, vai fundir com a membrana. Se a vesícula permanece dentro da célula, ela contém no seu interior proteínas. E no caso do lisossomo, são enzimas do tipo que são proteínas, são enzimas digestivas. O papel do lisossomo é a digestão, né? É a digestão dentro da célula, é a digestão intracelular. Digestão intracelular é o papel do lisossomo. Lisossomo é um tipo de vesícula proveniente do complexo de Golgi e dentro dele nós temos proteínas do tipo enzimas. Mais uma vez, se a vesícula permanecer dentro da célula, no seu interior nós temos proteínas do tipo enzimas. No caso do lisossomo, então, enzimas digestivas. Porém, temos outras vesículas que podem permanecer dentro da célula. Um tipo muito especial de vesícula que permanece dentro da célula é encontrada apenas na cabeça do espermatozoide. Olha bem para o Daltinho, eu não falei óvulo, eu falei espermatozoide. Não existe outra célula que possui essa vesícula. Na verdade, é uma vesícula maior, que vem da fusão de vesículas menores. Mas é um tipo de vesícula presente apenas na cabeça do espermatozoide. Tá? Essa vesícula presente apenas na cabeça do espermatozoide, perceba bem, se atente bem à ideia, tá vendo? Ela é chamada de acrossomo. Acrossomo é um tipo de vesícula presente apenas na cabeça do espermatozoide. E perceba, de acordo com a figura, ela facilita a fecundação, que é a penetração do gameta masculino no gameta feminino. Perceba no espermatozoide, que é o gameta masculino, a bolsa, né, fica na frente do núcleo, bem no ápice da cabeça do espermatozoide. E dentro do acrossomo, mais uma função para o Golgi, nós temos enzimas também. E essas enzimas perfuram a membrana do óvulo, facilitando a fecundação, que é a passagem do gameta masculino para dentro do gameta feminino. Isso é visto em embriologia. Atente bem que nós temos mitocôndrias, bem próximo também à cabeça do espermatozoide. As mitocôndrias produzem energia para o batimento da cauda, do flagelo do espermatozoide, levando à locomoção do gameta masculino. Então, na cabeça dele temos o acrossomo, proveniente do complexo de Golgi, cujas enzimas, você viu que também tem enzimas dentro do acrossomo, perfuram a membrana do óvulo, perfurando a membrana do óvulo, facilitando a fecundação. Perceba que no colo do espermatozoide, bem próximo à cabeça também junto à cauda, temos mitocôndrias, que são organelas que realizam a produção de energia, a formação de ATP utilizado na locomoção do espermatozoide, energia utilizada no batimento flagelar. É muito bonito, né? Essa organela é muito legal. Quer dizer que estão próximo à função formação do acrossomo, que facilita a fecundação, a penetração do gameta masculino no gameta feminino. Vale a pena ressaltar a proximidade que o Golgi tem com as outras organelas. Perceba que o Golgi é praticamente colado com o retículo liso. Eu comentei em aulas anteriores da teoria que fala do surgimento das organelas, que supostamente surgiu primeiro o núcleo, a carioteca. E essa membrana nuclear sofreu invaginações, evaginações, sofreu dobras, surgiu o rugoso, que sofreu dobras, levando ao liso, levando ao Golgi, que libera vesículas. É uma sequência de ideias, né? Essa proximidade que existe entre o Golgi e o liso já gerou muita confusão há muitos anos atrás. Os dois são muito próximos, você viu, de acordo com a figura. Eu vou voltar para você, mais uma vez, revisar essa ideia. Mas há uma proximidade muito grande entre os dois, entre o liso e o complexo de Golgi. Então, essa proximidade já gerou muita confusão há muitos anos atrás. Muito tempo atrás, não se sabia da existência do Golgi. As pessoas achavam que tinha rugoso, que tinha liso e que não tinha Golgi. As pessoas achavam que o Golgi era o nariz do liso, era uma extensão do liso, era um bico do liso, vamos dizer assim. E, obviamente, surgiu um cidadão
que melhorou a microscopia e enxergou ali que tinha algo ali diferente que não era o liso. Esse cidadão é chamado de Camilo Golgi. O Camilo Golgi foi um cidadão realmente muito especial, porque ele melhorou a microscopia, que você conhece hoje, surgiu muito a partir desse indivíduo, e ele percebeu que tinha algo ali que não era liso. Falou, opa, tem algo aqui, mas não é liso, e deu o nome dele, por isso é complexo de Golgi. E até hoje é assim, veio de Camilo Golgi. Então, o que gerava confusão há muitos anos atrás? As duas são muito próximas. Pela proximidade do liso com o Golgi, as pessoas achavam que o Golgi era uma extensão do liso. E várias funções que o liso tem, o Golgi tem também, o que confunde a gente. Funções coincidentes entre o liso e entre o Golgi. E são duas principais funções. Você lembra que o liso produz lipídio? Lide, liso, lide, lipídios. O Golgi produz também síntese de lipídios. O liso produz lipídio, o Golgi sintetiza também. O Golgi também realiza a produção de lipídios. Há uma outra substância que o liso produz, que vimos aula anterior, glicoproteínas. Pois é, o Golgi sintetiza glicoproteínas também. É síntese de glicoproteínas. O Golgi realiza uma função chamada de glicosilação, que leva à produção de uma outra substância, veremos agora, porém, é exclusiva do Golgi. Nossa, é muita coisa, né? O Golgi tem 11 funções principais. Então, se o liso produz lipídio, o Golgi produz também síntese de lipídios. O liso produz glicoproteínas, o Golgi produz também síntese de glicoproteínas. Numa questão teste, como priorizar a resposta? Daltro veio falando que uma organela que realiza a produção de lipídios pediu para marcar latinha liso, latinha Golgi. Marque liso, pela ordem cronológica de surgimento das organelas. Então, a função de lipídio e glicoproteína, principalmente você marca liso e não complexo de Golgi. Se não tem liso, você marca complexo de Golgi, tá? Então, perceba que há uma proximidade muito grande entre o liso e o complexo de Golgi. E nessa figura é fácil perceber, né? A vesícula de transição que sai do rugoso e vai para o Golgi, e ele armazena a substância, e a vesícula de transição que sai do liso e vai para o Golgi, e ele armazena a substância. Proteínas que vieram do rugoso e lipídios que vieram do liso. Tá vendo que legal? Então, a proteína sai do rugoso, vai para o Golgi e ele armazena. O lipídio sai do liso, vai para o Golgi e ele armazena. Armazenamento de substâncias, viu que legal? Então, pela proximidade, então, existia uma confusão entre eles, e o Golgi, então, produz lipídio também, síntese de lipídios, o que gera muita confusão, gerava há muitos anos atrás. O liso produz também glicoproteínas, o Golgi produz também síntese de glicoproteínas. Porém, há uma terceira substância que apenas o Golgi produz, síntese de mucopolissacarídeos. Não se assuste, mucopolissacarídeos, um tipo de carboidrato, tá vendo? Mucopolissacarídeos é uma substância também produzida pelo complexo de Golgi, tá? Então, síntese de mucopolissacarídeos. Legal? O Golgi tem mais duas funções muito interessantes. Eu vou chamar a atenção para você num grande detalhe. Essas últimas duas funções do Golgi, elas são exclusivas da célula vegetal. Tá? Então, vou colocar mais duas funções ali para você. Por essas duas funções, vou te mostrar passo a passo. Elas são exclusivas da célula vegetal. Estamos vendo, no momento, célula eucarionte animal. Animal, tá? Mas tem duas funções que a vegetal tem que o Golgi não tem na animal, tá? Essas funções são, na tela então, quer dizer que tem 11 funções e as duas últimas são exclusivas da vegetal. Formação do vacúolo e formação da lamela média. Essas duas funções são exclusivas da célula vegetal. Vacúolo e lamela média, mas o que é vacúolo? O que é lamela média? Vacúolo é uma bolsa enorme, presente apenas em células vegetais. Como surgiu essa grande bolsa chamada vacúolo? Primeiro, perceba que é muito fácil distinguir um animal de uma vegetal, né? A vegetal tem parede celular, a animal não tem. A animal só tem essa parte azulada, que é a membrana plasmática, presente também na vegetal. Então, essa parte externa, essa parede mais rígida, parede celular, também chamada membrana esquelética, presente apenas nas vegetais, animal não possui. Essa organela verdinha, bonitinha, que são os cloroplastos, presentes também apenas na vegetal, que participam do mecanismo de fotossíntese, e essa grande bolsa que é o vacúolo. Essa grande bolsa é formada pela fusão de vesículas do Golgi. Em determinado momento, o Golgi vai liberando várias vesículas pequenininhas e essas vesículas vão se fundindo. Ao se fundirem, a bolsa vai aumentando de tamanho. E essa bolsa bem maior, proveniente da fusão de vesículas do Golgi, é o vacúolo. 10ª função, formação do vacúolo. O vacúolo é proveniente da fusão de vesículas do Golgi. O Golgi vai liberando, em determinado instante, milhares de vesículas,
que vão se fundindo umas às outras. E dessa fusão, essa bolsa vai aumentando de tamanho, formando aí essa estrutura bem gigante no meio da vegetal, que nós chamamos de vacúolo. Lamela média. A lamela média é uma estrutura muito interessante que vai participar da divisão da célula vegetal. As células animais participam, a divisão tem a participação de uma organela chamada centríolo, comentada anteriormente. Nas células vegetais, nós não temos centríolos participando da divisão celular, que eu vou chamar de mitose, certo? Então, na mitose animal, eu tenho a participação de centríolos. Na mitose vegetal, nós não temos a participação de centríolos, temos a participação do Golgi. O Golgi também libera essas vesículas que vão se fundindo, formando uma espécie de placa de parede entre as duas futuras células que vão aparecer. Então, eu tenho uma célula vegetal, as vesículas são liberadas pelos Golgis da vegetal, as vesículas migram para o meio, para o equador da célula e vão se fundindo. E ao se fundirem, aparece uma plaquinha que divide a vegetal em duas. Essa plaquinha é a lamela média, que também é proveniente da fusão de vesículas. Eu tenho um Golgi do lado de cá, tá vendo? Um outro Golginho, adoro o Golginho de cá, liberando vesículas, viu? As vesículas vão se fundindo no meio da célula, no equador da célula, e dessa fusão forma-se uma placa chamada lamela média, que divide a vegetal ao meio, que divide a vegetal em duas. Então, duas funções exclusivas do Golgi na vegetal. Formação do vacúolo, que é uma bolsa bem grande, proveniente da fusão de vesículas, e formação também da lamela média no meio da célula vegetal, auxiliando na mitose vegetal. Quer dizer que tanto o vacúolo quanto a lamela média são provenientes da fusão de vesículas do complexo de Golgi. Legal? Beleza? Fechamos o complexo de Golgi, organela bem complicada, 11 funções para Golgi, né? Eu sei que é muita função, eu sei que é muita coisa. Na aula que vem nós veremos a função de algumas dessas vesículas como o lisossomo, que realiza a digestão intracelular. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço do Daltinho. Até a próxima aula. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.